depressão. E não só Davi, outros personagens bíblicos também enfrentaram esse processo. E por que eu e você não vamos enfrentar também? Nós estamos sujeitos a enfrentar. Tem gente que fala assim, olha, a depressão, quem ser crente não tem depressão. Quem falou isso? Crente não é ser humano não? É robô? Ou já virou santo? Né? Porque só os santos, os anjos que já estão no céu não vão ter depressão, porque eles são espirituais. E os robôs não podem sentir depressão porque eles não têm sentimento. Eles podem, o máximo que pode acontecer é se enferrujar, né? Faltar um óleo, alguma coisa. Mas nós que temos sentimentos, nós estamos sujeitos a sofrer a depressão. Mas sempre caberá a mim e a você decidir se a gente vai continuar deixando ela nos dominando ou se a gente vai dominá-la. Observe que a vida de Davi não estava muito boa. Olha o que ele fala para Deus. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Davi estava enfrentando um problema grave. Ele estava em conflito. O primeiro conflito de Davi, por causa da depressão, entre ele e Deus. Mas por que nós estamos sujeitos à depressão? Vários são os fatores, uma perda de um ente querido, né, a morte de alguém, né, dívidas, problemas familiares, problemas financeiros, vários são os motivos. Cada um vai enfrentar o problema de maneira diferente. Davi estava enfrentando um problema que são vários os problemas, nós vamos começar a pontuar um. O primeiro problema, ele estava enfrentando um problema entre ele e Deus. Ele estava questionando Deus, até quando, Senhor? Até quando tu vai esquecer de mim? Mas isso tem um ponto positivo. Pelo menos ele estava desabafando. Pelo menos ele estava conversando com Deus, né? E tem gente que se aborrece e fala assim, agora eu não vou mais para a igreja, agora eu não vou mais congregar, agora eu não vou mais conversar com ninguém. E tem mais. Se a mulher se aproximar, não se aproxima não, que hoje eu estou que estou. Menino não faz nada que hoje eu não quero papo. Aí às vezes a gente fica com a cara de taxa, de delegado da Polícia Federal do Iraque. Até parece que vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Ao invés de a gente estar perdendo esse tempo, gastando as nossas emoções com raiva, por que a gente vai fazer igual Davi? Vai orar. Pelo menos descontar essa raiva em Deus. Senhor, é o seguinte, eu estou nessa situação desgraçada aqui. Olha a minha situação, Senhor, o que está acontecendo? Pelo menos falar com Deus. É orar e buscar. Porque ele vai atender. Ele vai falar, olha, eu estou começando a gostar. Ele está se esperneando, mas ele está vindo na direção certa. Está falando comigo, né? Está desabafando. Agora, se a gente ficar com raiva, se fechar e não falar com Deus, ou então não buscar a resposta na palavra, vai resolver o problema. Se isolar é um fator da depressão, não vai resolver. Davi está com um problema grave. Por quê? Então, existem duas coisas na nossa vida que nós temos que entender. Nós passamos por provações que a vida nos impõe, e nós passamos por provações que é consequência dos erros que a gente comete. Nesse caso aqui, Davi estava em conflito com Deus por causa de um erro que ele cometeu. Que ele foi responsável, o autor intelectual da morte de Urias, o seu soldado, né, mandou matá-lo, casou com a esposa dele, teve um filho e o menino nasceu morto. O menino morreu. Né? Ele já nasceu doentinho, todo fraquinho, e Davi falou assim, rapaz, eu vou orar. E orou, jejuou, passou 3 dias, 3 noites orando e jejuando para Deus não matar o menino, para não deixar o menino morrer. Ele já estava quase morto, nasceu já bem fraquinho, mas o menino morreu. E aí se revoltou. Mas Senhor, até quando vai se esquecer de mim? Que nem você, porque o Senhor deixou meu filho morrer? Olha aí. A morte não sempre é uma coisa trágica, é uma coisa que vai nos magoar sempre. E ainda tem gente, irmãos, que é tão cara de pau, que é tão idiota, que quando alguém perde um parente, chega lá e passa a mão na costa e você fala assim, ó, não chora não. Porra, como é que não vai chorar, meu irmão? Como é que não vai chorar, né? Tem que chorar. E tem que respeitar o período do luto, né, da pessoa. A pessoa tem o direito de ficar triste, de ficar amargurada, de ficar revoltada. Tem direito, são direitos nossos de espernear. Não temos o direito? Temos. Inclusive espernear para Deus. É a melhor coisa, irmãos, a gente espernear para Deus. Porque Ele está nos ouvindo e vai nos ajudar. Agora, se espernear para o homem, não sei se vai resolver muita coisa. Então, Davi estava nessa crise. Senhor, até quando vai esquecer de mim? Você vai dizer, o Senhor não está me ouvindo, não? Eu jejuei 3 dias, jejuei 3 noites, orei, que oração, fiz de tudo para esse
Davi estava se sentindo abandonado. E às vezes, irmão, a pessoa, quando ela está com depressão, ela se sente abandonada também. Aí pensa, mas como é que tu está abandonado? Tu tem uma casa, tu tem um marido, tu tem uma esposa, tu tem filho, tu tem um trabalho, tu está se sentindo abandonado, porque isso é um problema interno, interior. A pessoa pode estar rodeada de 1000 pessoas do seu lado, mas ela está se sentindo sozinha em meio à multidão. Mas o que é essa depressão grande? Passa aí, Daniel, para mim, por gentileza, mete o dedo aí para a gente descobrir. Olha só. De maneira bem simples, a depressão é um transtorno, vejam só, é uma doença, é um transtorno de humor, no qual uma pessoa tem pensamentos de extrema tristeza, desesperança ou desespero. E esses sentimentos costumam interferir com a vida diária. Agindo assim, o bem-estar, olha só, o bem-estar físico, provocando cansaço, alterações do sono e mudanças de apetite, desânimo no trabalho, agindo também no bem-estar mental, provocando alterações de ânimos e pensamento, alteração também no comportamento. Porque se a pessoa tem um comportamento, a partir do momento que ela começa a enfrentar um sintoma da depressão, o comportamento dela começa a mudar. Tanto o pensamento como também o comportamento. E é um transtorno de humor, e a pessoa que tem os primeiros sintomas de depressão, ela costuma ser um pouquinho mal-humorada, costuma ser um pouco irritada. E tem mais. Se você falar para a pessoa assim, olha, acho que é melhor você se cuidar que você não está bem. Ou então falar assim, por que tu está nervoso? Quem está nervoso aqui? Quem está nervoso aqui? Tu está maluco? Calma, mas será que tu não está com depressão? Que depressão? Que está me chamando de doido? A pessoa fica... Porque a pessoa não tem paciência, ela fica irritada. É um sintoma. Davi estava se sentindo abandonado. E a pessoa com depressão, ela se sente muito insegura. Então, uma pessoa insegura. E Davi reclama para Deus. Quando a pessoa está em estado de depressão, mas ou pelo menos já está iniciando, ela entra em conflito com a sua fé e começa a questionar muitas coisas para Deus. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que, Senhor, que aconteceu isso? Faz parte da crise existencial. Deixa eu logo dizer de cara, irmãos, a depressão não é pecado, tá? Tem gente que fala assim, a depressão é pecado, é do diabo. Não tem nada disso. Não é pecado, tá? Ficar deprimido. Porque nós podemos ficar, mas não podemos deixar se dominar por ela, porque senão a gente vai sofrer muito. Todavia entrou numa crise com Deus. Segundo ponto, no versículo 2, ele entra numa crise consigo mesmo. Olha só o que ele diz. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma? Crise interior, problemas existenciais. Geralmente a pessoa que começa a desenvolver depressão, mas ela tem também complexo de inferioridade. O que é isso? A pessoa tende a se sentir diminuída diante dos outros, ou seja, ela sempre vai achar que ela é menor, que ela é incapaz, que o outro é melhor, que o outro é mais capaz, que o outro pode e ela não pode. Ainda que ela tenha capacidade, mas ela se sente assim. O outro é mais bonito, o outro é mais elegante, o outro é mais sábio, o outro é inteligente, o outro é não sei o quê, sempre o outro, e aqui nada. Porque ela fica numa constante crise interior e uma pessoa não tem segurança. E Davi estava inseguro nesse momento. Primeiro ele briga com Deus, depois ele fala da sua crise existencial, sua crise interna, estava com um problema interno que precisava ser resolvido. E geralmente, irmãos, quando a pessoa, pelo fato da pessoa ter problemas de humor, irritabilidade, desanimado, isso vai se refletir no relacionamento da pessoa. Na vida pessoal, isso vai atrapalhar. Pode atrapalhar a vida acadêmica, a vida profissional, a vida familiar. Sabia disso? E o pior, geralmente quando acontece um problema, vai acontecer duas coisas. Ou a pessoa, aí, quando a pessoa está com algum sintoma da depressão, ela desenvolve de duas maneiras. Primeiro, a gente chama isso, essa primeira é de psicologia do fraco. Qual é a psicologia do fraco? Que a pessoa deprimida ela pode se desenvolver de duas formas. A primeira forma, se auto-penalizando, ou seja, ela tende a se fazer de coitada, porque ela se acha um coitadinho, uma coitadinha. Pegar a pessoa, é um sintoma.
ela se sente um coitadinho, ele se sente um coitadinho, se sente um fraco, porque ele está fragilizado internamente. Ou ele tende a ser arrogante, enfrentar as pessoas, ser ignorante, ser arrogante com os outros, para defender, para esconder esse lado inferior, esse complexo de inferioridade que ele tem, ou que ela tem. Tem pessoas, irmãos, que às vezes é arrogante, mas não é porque ele quer, não, ele quer se defender, não quer que as pessoas descubram a sua fraqueza. Sabe disso? Às vezes você olha como se uma fulana é bruta, não tem coração, não tem, aquilo ali, muitas das vezes é só para esconder o defeito interno que está dentro dele. Mas a gente precisa resolver esse problema, porque se a gente não resolver, a gente vai ter dificuldade nos relacionamentos. E a pessoa que tem dificuldade, que desenvolve a depressão, aonde ela chegar, em qualquer lugar, ela pode mudar de trabalho, ela pode mudar de igreja, ela pode mudar de qualquer coisa, de ciclo de amizade, onde ela chegar, ela vai arranjar um problema com alguém. Ou ela não vai gostar de fulano, ou não vai gostar do jeito que sei o quê, ou algum defeito vai acontecer, sempre vai arranjar um conflito. Às vezes o problema não está nos outros, o problema está em mim. Porque eu não estou bem comigo mesmo. Se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou saber me relacionar com o meu semelhante. Às vezes o problema não é no outro, às vezes o problema é comigo. Eu tenho que acertar esse problema. Olha o que Davi estava dizendo. Ele estava numa guerra dentro dele, a alma dele estava relutante, estava guerreando dentro dele. O problema não era de Deus, o problema era dele. Mas ele precisava resolver esse problema. Ele precisava resolver esse texto. Por quê? Por causa da tristeza. Era a sua companhia. A pessoa que desenvolve sintoma de depressão, irmãos, geralmente, ela é mais triste do que alegre. 70% da vida dela é de tristeza, 30% ou 20% de alegria. A pessoa que tem poucas alegrias, não tem uma perspectiva de futuro. Porque a sua vida é de tristeza, a sua amiga fiel é a solidão. E aí tem um detalhe, a pessoa às vezes tende a tentar esconder, porque ela não quer que os outros saibam. Ou, se for aquele que desenvolve a psicologia do fraco, ele vai querer que os outros saibam mesmo. E vai todo o tempo estar chorando, todo tempo, com pena de si mesmo. Aí não vai resolver, tem que procurar ajuda, tem que encarar o problema, tem que enfrentar o problema. Vejam só. Para completar, olha só, ele desenvolveu um problema com Deus, estava com um problema interno, e agora estava com um problema com outras pessoas, com seus inimigos. Ele diz aqui, ainda no versículo 2, na parte B: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, o meu adversário. Então olha só a situação. Olha só a situação que Davi estava enfrentando nesse momento. Tristezas e amargura. E ele, o bom disso tudo, irmãos, é que ele conversa com Deus. Ele busca ajuda, ele dialoga, ele faz perguntas. Isso é um ponto positivo. O doente buscando ajuda, isso é muito bom. Sabe quando a gente adoece? Aí a gente reclama, eu estou com dor aqui, eu estou com dor no céu. Não acontece às vezes com a gente? Aí o outro fala assim, tu já tomou o remédio? Não. Então não vai resolver. Às vezes a gente vai no médico, o médico passa 3 cartões de remédio, 30, 40 remédios. Olha, você tem que comer de tanto e tantas horas, não sei o quê. Às vezes a gente fica tomando 2 remédios e já para. Aí continua reclamando. Oh, rapaz. E aí o tratamento, que nem presta, aquele remédio não vai nada, tomou 2 comprimidos. Tudo lá presta. Mas como você vai saber se presta que nem fez o tratamento direito, nem tomou direitinho? Né? O remédio só vai fazer efeito se a gente tomar. Né? Da mesma forma, se eu estou com um problema interno, se eu estou com depressão, se eu estou desmotivado, desanimado, eu só vou alcançar minha vitória a partir do momento que eu me levantar, enfrentar o problema de frente e pedir a Deus que me ajude, que me socorra, né? Que me dê a ousadia para enfrentar esse problema e continuar. Agora, se eu não tomar posse, porque a Bíblia diz, a fé do inteiro ouviu, digo que é a palavra de Deus. Então, se eu
na vida, eu vou ser sempre uma pessoa desmotivada. Né? Eu preciso tomar posse e clamar por Deus. Davi estava fazendo certo. Estava clamando por Deus. Às vezes vão ter pessoas que, geralmente também a pessoa que desenvolve depressão tem problema de insônia. Aí muitas pessoas falam assim para mim, pastor, eu tenho um problema de insônia, depressão muito grande. Aí sabe o que eu faço? Eu passo a noite assistindo o programa na igreja fulana de tal, o tempo todinho. Aquelas palavras são muito boas para mim, mas não resolve o problema, porque são palavras que entram aqui e saem aqui. A gente tem que tomar posse da palavra, não do pastor, não do pregador, mas a posse da palavra de Deus, internalizar e falar, me ajuda se eu vou vencer no nome de Jesus, amém? Porque você pode, porque eu posso, porque nós podemos. Porque Deus nos fez para ser vencedores. Né? Ou Deus criou a gente para ser vencedor, perdedor? O Augusto Cury, irmão, diz no livro dele que nós somos vencedores desde a fecundação. Desde quando o homem e a mulher têm a relação, há uma disputa dos espermatozoides, não tem? Milhões de espermatozoides uma guerra, uma corrida, né? Para entrar lá no útero da mulher. Para entrar no processo da ovulação, lá no útero. Mas quantos conseguem entrar? Só às vezes 2, né? Dificilmente 3, 4. Mas geralmente 1. Então, se nós já somos vencedores, porque a gente já começou a ganhar a corrida da vida. Né? Outros espermatozoides podiam ter ganhado de você, e você podia não nascer. Mas você nasceu. Se você nasceu, há um propósito na terra. Deus não fez você nascer só por nascer. Ah, Deus me fez nascer, foi para mim, só para mim. Não nasci para passar, foi porque eu sou lascado. Eu sou fuleiragem mesmo. Tem jeito. Irmão, não diga isso. Você tem jeito e você nasceu para vencer. Deus está na tua vida. Você é importante, você tem que. Aí você vai continuar vencendo. Mas vamos lá, alguns sintomas da depressão. Vamos lá, Daniel. Passa esse negócio para nós, para a gente ver o que está acontecendo aqui. Sintomas psicológicos da depressão. Se você se identificar mais de 50%, vamos procurar a ajuda de Deus e de um profissional também, tá? Pode ser um psiquiatra, pode ser um psicanalista, pode ser um psicólogo. Olha lá, sintomas psicológicos. A pessoa, um dos sintomas da depressão é o baixo astral. Sabe aquela pessoa que anda mais desanimada do que animada? E não é vergonha não, a gente fala isso. Mas geralmente nós temos vergonha e temos uma tendência de esconder, não é verdade? Às vezes está tão lascadinho assim, mas e aí como é que tá? Ah, tudo bem. A gente já percebe na cara, né? Tá tudo bem já. Desanimado, né? Baixo astral, pessoa sempre triste. Perda de interesse nas coisas que costuma apreciar, ou seja, coisas do cotidiano que você costuma fazer, daqui a pouco você perde o interesse, começa a perder o interesse, você começa a ficar desanimado. Ou seja, aquilo que era prazeroso, não é mais prazeroso. Ansiedade é um dos sintomas da pessoa que está desenvolvendo a depressão. Existem 3 tipos de depressão: a leve, a moderada e a grave. Né? Embotamento emocional, ou seja, o engodo emocional. A sua emoção não é mais positiva, ela sempre será mais negativa. Ou seja, vamos imaginar que aqui nessa parede, tenha 3 tijolos. Um desses tijolos tem um valor escondido ali de R$1 milhão. Aí está você aqui e tem um colega aqui. Cada um vai escolher um tijolo. Geralmente, a pessoa que está desenvolvendo esse sintoma, ela acredita assim: rapaz, eu não vou acertar. Fulano ele vai acertar. Eu nunca ganhei nada, nem jogo de azar, não ganhei nem uma galinha, nem do bingo. Não, tem como. Aí se a pessoa fala assim, então tem 10 tijolos ali, 9 tem 1 milhão, só um não tem. Rapaz, eu sou tão azarado de um jeito que eu vou acertar nesse mundo que não tem nada, quer ver? A pessoa sempre pensa negativo, ela nunca consegue pensar positivo. Ela sempre vai pensar negativo porque ela acha que ela não tem condição. Isso é um problema interno e isso é sério. Isso precisa ser trabalhado. E às vezes a pessoa fala assim, eu não ajudo sozinho, só orando. Então procure um profissional, chame a ajuda de alguém para me dar uma dica. Problema de concentração e de memória. Olha só.
Às vezes a pessoa não tinha esse problema, mas já começou a desenvolver problema de concentração, memória. É um sintoma também. Delírios. A pessoa começa a imaginar coisas ou começa a ver coisas onde não tem. Coisas que não existem. Mas isso aí já é no caso da depressão mais grave, viu? E alucinações. Mas não é uma alucinação assim, consciente não. Sabe aquela que a gente... Porque a gente vai lá assim, a gente às vezes tem o costume de conversar com o espelho, né? Ou então conversar sozinho. Tem uns irmãos aqui na igreja que conversam sozinho, que eu já vi passando na rua. Essa pessoa não está bem, não, né? Não, conversar consciente, tudo bem. Mas às vezes a pessoa cria, quando o estado da depressão é grave, mas a pessoa cria um mundo, não é porque ela quer não, é a mente que fantasia. E ela começa só, ela tem seus amigos e tal, tem o seu mundo, e ela tem que se isolar do mundo real para se dedicar ao mundo virtual. Quando o negócio aperta mesmo, a depressão está muito profunda, aí vem os impulsos de suicida. A pessoa quer se suicidar. Os pensamentos de tirar a própria vida. Por quê? Porque a pessoa acredita que não tem solução para o seu problema. Mas estão entendendo? Diga amém. Amém. Então o estágio já está tão avançado que a pessoa acha que não tem mais solução. Então a única solução é se matar. Quem nunca teve depressão, às vezes fala assim, rapaz, esse negócio de depressão só tem o nome para dizer. Já me falaram isso. Sabe como é que é o nome de depressão, pastor Kira? Como é que é? O senhor vai descobrir hoje. O nome disso é frescurite. É mesmo. É frescura, isso não existe não. Quem nunca enfrentou, não se fala porque não sabe. Mas no dia que enfrentar, vai ver que o negócio é sério. Só quem enfrenta ou quem já enfrentou não sabe porque quanto é difícil. Davi estava em estado profundo de depressão. Mas ele estava tendo uma atitude boa, estava esperneando, falando, gritando, mas ele estava clamando por ajuda, buscando auxílio. E geralmente quando nós estamos deprimidos, nós tendemos a não buscar ajuda. A nossa tendência, quase 100%, é fazer o quê? Se isolar. Não quero papo com ninguém, não quero ver ninguém. Quero ficar só na minha aqui quietinho. Não quero atender telefone, não quero zoada, eu quero ficar só. É igual o dependente químico. O dependente químico ele fala assim, a hora que eu quiser parar de usar droga, eu paro. Aí a conversa ele não consegue. E o dependente químico geralmente ele não quer ajuda. Ele não quer se internar, porque ele sabe que vai ter que parar. Vai empreender um grande esforço. Então geralmente a pessoa tende também a fugir. Mas é um sintoma da depressão. Vejam só. O verso 3 aqui, atenta para mim e responde-me, Senhor. Davi descobriu que Deus era um Deus pessoal, ou seja, era um Deus que podia conversar com ele, falar com ele, como uma pessoa, como nós falamos um com o outro. Ele entendeu isso. Ele admitiu ver Deus através do seu sofrimento. E através do sofrimento, irmãos, nós podemos vencer muitas coisas. José, quando foi preso lá no Egito, foi humilhado, apanhou por muitas coisas. Ele só foi governador do Egito porque ele foi preso, porque ele saiu da sua família, porque ele enfrentou muitas provações, mas ele perseverou e no final ele foi vitorioso, se tornou um governador. O sofrimento pode servir, pode de mola para o nosso crescimento. Mas se a gente usar o sofrimento para se autopenalizar ou sermos egoístas ao ponto de não pedir ajuda, a nossa tendência é piorar. E vamos ter problemas de relacionamento com as pessoas também. Davi reafirma o seu anseio pela vitória no verso 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha, Davi agora começou um diálogo com Deus. No início ele estava valente, né? Valente reclamando, agora já mudou a conversa. Já está mudando. Olha, Senhor,
quero que o Senhor me ajude aí, porque eu não quero que os meus inimigos zombem de mim, que as pessoas falem mal de mim, mas eu quero ter um pensamento positivo. Eu quero sair vitorioso desse problema, dessa situação. Porque além de ele ter perdido o filho, ele tinha perdido o trono também. Estava uma situação complicada. Mas agora ele está clamando para Deus, ele está pedindo ajuda. Um rei todo-poderoso, o maior rei da história de Israel, agora está se humilhando. Por quê? Então tem tempo que nós estamos por cima, mas tem tempo que a gente está por baixo. E a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e no seu devido tempo ele vos exaltará. Porque aquele que se exalta será humilhado, será batido, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Passa aí um pouquinho aí, Daniel, por gentileza. Sintomas físicos agora da depressão. Vai observando. Se você tiver 50% mais ou menos enquadrado nesse sintoma, é bem procurar ajuda. E lá se vai. Problema de insônia, lentidão mental e física. Então a pessoa ela é mais lenta mentalmente falando, e para executar as atividades ela fica mais lenta. Tem gente que fala assim: fulano, eu acho que é bem estagado, ó. Mas não é bem estagado não, você está com problema. Aumento ou falta de apetite. A pessoa pode se alimentar mais ou pode perder o apetite. Por quê? Porque geralmente a pessoa que está em estado de depressão, ela é ansiosa. Então a ansiedade pode aumentar o apetite ou pode diminuir. Alguém já conseguiu se identificar em alguma delas aí? Não responde. Perda de interesse pelo sexo. Ó. Irmãos, a pessoa deprimida não quer nem conversa com esse negócio do sexo. Ó. Mas Deus! Se for homem, irmão, nem levanta. Não consegue. Não é sério. Porque o estado emocional está para baixo astral. Então, negativo. Cansaço em excesso, desânimo e tem desinteresse pela vida. Pessoa deprimida, ela sente um cansaço fora do normal, ou seja, ela nem trabalhou tanto, mas ela se sente cansada. Ela dorme a noite todinha e já acorda cansada. Você já viu isso? Já aconteceu isso com algum de vocês? Já? Não, levante a mão. Só pense. Eu falo: não, eu dormi a noite toda, eu tomei um banho, estou cansado. Mas pegou uma surra de cipó. Aí tem um outro problema, porque além disso, a pessoa desanimada, irmão. Perde desânimo em tudo. A pessoa, ela vai trabalhar desanimada, vai para a escola desanimada, faz as atividades de casa desanimada, vai para a igreja desanimada, porque a pessoa fica desanimada mesmo. Não é porque a pessoa quer. Tem pessoas que falam até assim: rapaz, será que não está com anemia? Não, hein, fulano? Porque ele está tão amarelo, está tão pálido, está tão sem graça, ele está tão desanimado. Às vezes pode ser anemia, mas se não for anemia, pode ser depressão. E isso é muito sério, precisa ser trabalhado. Se for uma mulher com uma questão que vai afetar, que é na mente, mas vai afetar o organismo, a mulher, se ela tinha uma regularidade na menstruação, vai começar a desatualizar. Em alguns casos, né? Ela vai ter irregularidade. Ela não vai vir sempre na data que costumava vir. Ela vai começar a desregular. É um sintoma também. Pode acontecer também, se estiver muito forte. Medo. A pessoa sempre tem medo. Pânico. Né? Fobia. Isolamento. A pessoa tende a se isolar das pessoas. Baixa autoestima. A pessoa só vai trabalhar porque ela é obrigada. Sabe? Tipo assim, a pessoa está indo porque ela... Mas não é preguiça não estou falando de preguiça. É porque a pessoa está com um problema emocional, precisa ser trabalhado. Se isso não for resolvido, a tendência é piorar. Ou então a pessoa sempre ficar naquela situação. Sabe o que você acordar e falar assim: misericórdia, já é 5 da manhã, eu vou ter que trabalhar. Ainda vou ter que olhar para a cara de fulano e ciclano. Ai, que ódio! Já aconteceu isso com vocês? Não responde. Não é sério. São sintomas que acontecem quando a pessoa está enfrentando essa dificuldade. Uma boa terapia resolve, ajuda. Falar com Deus e fazer terapia ajuda.
Tem pessoas que conversam comigo e falam: ó, mas estou muito desanimado da escola, estou desanimado da tirar minha habilitação, estou desanimado do meu futuro, estou desanimado disso, estou desanimado de muitas coisas. Pode ser um sintoma. E quando a pessoa está bem emocionalmente, mas ela tem o desejo de fazer as coisas, ela tem prazer. Então, a partir do momento que você perde o prazer de fazer as coisas que comumente você fazia, é porque você não está bem emocionalmente. Nós não estamos falando que a pessoa está doida, não é isso. Quem tem depressão não está doido, não é isso, você não é doido. Quem é doido fica internado na nossa máquina. O doido é aquele que não tem juízo mental, não tem sanidade, né? Não tem razão. Nós estamos falando de uma doença que afeta o nosso sistema, a nossa mente, e que transmite o nosso sistema nervoso, e que a gente perde o prazer. A glândula do prazer, ela fica espremida, ela fica sem força, sem vitamina, então não consegue liberar o prazer, a adrenalina. Mas libera muita irritação. Sabe, a pessoa que está em qualquer coisinha se irrita, qualquer coisa. Tem mais, hein, meu Deus? A pessoa que está com esses sintomas, se ligar para alguém, demorar a atender, porque não demora a atender, você vai pôr, rapaz, eu vou quebrar essa porcaria. Eu vou quebrar essa porcaria quando eu chegar em tudo. Eu vou ter nome se eu quebrar essa merda. Aí na viagem que ele sai para chegar no local, aí às vezes já passou. Irritabilidade, impaciência. Por que isso acontece? Porque quando a gente está com sintomas de depressão, a gente fica desequilibrado, é verdade. E às vezes a gente fala coisas ou faz coisas e depois se arrepende. Então, eu ter feito isso. Por que eu fiz isso? A pessoa pensa: eu estou me desconhecendo. Será que eu estou doido? Não, o doido não pergunta se ele é doido. Vá lá no Osmar, para aquelas pessoas que estão internadas e falam assim: ele é doido, né? O quê? A pessoa fica nervosa. Se ela estiver sendo medicada, ela vai ficar nervosa, se ela estiver sem juízo. Agora, se for uma pessoa que não esteja no seu estado mental bom, se ela não tiver sanidade mental, você pode falar: tu é doido, ela não vai nem entender. É doido mesmo? Então isso afeta o desequilíbrio. Mas vamos lá, Daniel, passa esse negócio para nós aí para a gente encerrar isso. Sintoma da depressão leve e moderada. O paciente perde o entusiasmo pela vida, torna-se apático. O que é uma pessoa apática? Tem aquela pessoa que é simpática e tem aquela pessoa que é apática, né? Que é ignorante ou arrogante, sei lá. Então aquela pessoa simpática que conversa com todo mundo: tudo bem, bom dia, boa tarde, sei lá, que é uma pessoa extrovertida, né? Que é sempre simpática com os outros, mas tem um apático, né? Que é aquele que você olha assim: lá aquele que não cumprimenta, aquele que não fala com os outros, ou ele passa de cabeça baixa, que é para não conversar com ninguém, ou então ele ou ela já passa com o pescoço lá em cima decolhando, como se estivesse voando. A pessoa tende a ser ignorante. Se ela fosse bem simpática, mas a partir do momento que ela desenvolve esses sintomas da depressão, ela começa a ficar arrogante. Por quê? Porque ela sofre um transtorno de humor. Ou seja, geralmente a pessoa com depressão é um pouco mal-humorada. Recusa-se a interagir com os outros. Sabe, às vezes você fala assim: vamos sair, vamos ser para quem sai nada, é aqui. Porque a pessoa não quer se relacionar socialmente. Isso é um sintoma também. Sofre de baixa estima e fadiga. A pessoa se consulta, olha só, se assusta com maior facilidade. Sabe, qualquer coisa a pessoa, se acontece com você, você vai fala, meu Deus, ninguém pode matar. Por causa da ansiedade. Às vezes a pessoa é muito confusa em certas situações, tem diminuição de concentração, como nós já falamos, né? Cansaço bastante, mostra-se menos tolerante, coisas que eram tranquilas, natural do dia a dia, a pessoa rapidamente se estressa, se frustra com muita facilidade. Qualquer coisinha pode ficar a pessoa se decepciona. Qualquer coisa, sabe, uma coisa que não deu certo, a pessoa já... Existe um livro que chama assim, o nome do livro é assim, ó: Não Faça Tempestade no Copo d'Água. Quando tu vai trabalhar ali, porque tem coisas pequenas, a pessoa faz uma tempestade. Vamos lá, passa aí, Daniel. Vamos lá. Então nós temos aí, ó, precisa de tratamento médico e tudo mais, né? A pessoa precisa buscar ajuda. Mas vamos lá, algumas dicas para vencer a depressão. Primeiro, vamos lá. Recusa-se a ser autocentrado, ou seja, ficar só focado em si mesmo.
Recuse-se a focalizar constantemente no negativo. E aí tem as referências bíblicas, viu? Também. Porque geralmente a pessoa sempre vai focar no lado negativo, nunca no positivo. É o sintoma da depressão. Se você é sempre negativo, sempre puxar para a terra, mas não vai dar certo não. Tem tudo para dar certo, mas não vai. Permaneça espiritualmente ativo, ou seja, buscar Deus, clamar por Deus. Não pode parar, porque se no momento da luta, da adversidade, a gente parar, lascou. Busque a companhia de quem vai te levantar um pouco, e não as pessoas com problemas semelhantes. Então, se um deprimido e não mal-humorado se junta com o outro mal-humorado, o que vai dar? Problema, né? Então, a tendência é se relacionar com pessoas com autoestima para cima, né, com pessoas que são alegres, mais felizes, que é para te levantar. Agora, se um negativo se encontra com um outro negativo, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. A única forma de acontecer alguma coisa que incendiar é um negativo e um positivo, não é assim? Para dar luz? Se dois polos, um negativo e um positivo, se encostar, presbítero, vai dar luz, vai acender a fogueira, não vai? Aí sim. Agora, se se encosta dois negativos, não vai dar certo. Então, fuja de pessoas negativas. Se recuse a ser constantemente, olha só, isso aqui é importante. Críticas dos outros. Tem pessoas que ele aceita muito os outros criticar, e ele toma para ser aquelas críticas e começa a acreditar. Ah, é verdade, porque eu sou assim. Acostumado a ser pisado. Não deixe o pessoal ficar pisando em você, não. Não aceite essas críticas, não. A pessoa te criticou, deu outra lapada. A pessoa fala assim, rapaz, tu tá muito feio, hein? E tu não te olhou no espelho também, não? Já, galera? Menina do céu, o que tu tá fazendo? Tu tá muito gordo, não sei o que cuida da sua vida, mas não cuida da minha vida, não. É assim. Aí a pessoa vai lá por cima, cara. Ixi, agora vai ser na paulada? Vai ser na paulada, meu irmão. Isso é devolver, irmãos. Não aceitar. Porque se a gente ficar aceitando, a gente fica magoado. Não magoar por causa dos outros, não. Quem quiser que se lasque pra lá. Não, rapaz, ninguém paga as suas contas, ninguém vai lá pagar uma luz, fazer um rancho, não, ninguém vai fazer isso por ti, não. Então você tem que se amar. Rapaz. Lembre-se que você possui mais do que apenas um traço. Não é só um traço de pessoa, você importa em você mais do que você pensa. Confiar em Deus não importa as circunstâncias. Mas como é que eu vou fazer isso, pastor? Se eu estou em depressão, isso são dicas de como sair dela. Esse é o primeiro passo. Começar a trabalhar internamente, começar a trabalhar na mente, depois buscar ajuda. Amém? Quem está dizendo, diga amém. Amém. Vamos lá para a gente terminar esse negócio. Aceita, Daniel, por gentileza. Vamos lá, sonoplastia. Daniel é nossa sonoplastia. A pessoa com depressão geralmente é uma pessoa desmotivada. E a pessoa precisa de quê? De motivação. O que é uma motivação? Quem pode falar para mim o que é uma motivação? Quem pode? Eu esqueci. Quem pode? É o que? É uma... Ninguém está olhando para o quarto, para trás de mim. Eu estou disfarçando aqui para você lembrar e falar a resposta. A motivação é o quê? Composta por duas palavras. Eu preciso ter um motivo para eu fazer uma ação. Então, motivação é um motivo junto com a ação. Então, para mim sair da depressão, eu preciso ter um motivo. Depois desse motivo, eu vou fazer uma ação. Ou seja, vou me mover, fazer alguma coisa para me sair dessa situação. A palavra motivação é oriunda do verbo do latim, né? Mover, ou seja, motivo, se mover. Porque geralmente quando a pessoa está em depressão, ela faz de tudo para não sair daquele estado. Porque ela até pensa em sair, mas ela não tem coragem. Ela acha que não tem motivo suficiente para melhorar, para sair daquela situação. Aí ela fica sofrendo, né? Olha só, a motivação é formalmente definida como sendo as forças, olha só, forças dentro de uma pessoa responsável pela direção, pela persistência e esforço em seguir, olha só, um certo curso de ação. E eu posso te perguntar nessa noite, você tem algum motivo para melhorar a sua vida, a sua autoestima? Quem tem algum motivo, diga amém. Aí
Aí alguma pessoa falou só por falar, que assim, rapaz, eu não quero não, pastor, você vai me desculpar, mas eu estou tão lascado, tão desanimado que, ó, se eu pudesse, eu abandonava o menino, o marido, o papagaio, o gato, o rato, tudo, e sumia para dentro do mato, não queria ver ninguém. Às vezes acontece isso, não dá uma doideira assim na gente, dá vontade de sumir? Ou não dá? Ou só acontece isso comigo? Será que só eu que vou ser internado no osmato, meu Deus? Não acredito. Já aconteceu isso com o senhor, prefeito? Me ajuda. Já aconteceu? Graças a Deus, nessa 2 agora vai para o osmato. Eu e ele. 3, olha aí, começou, né? Então a gente sente, porque essa pressão é tão grande que a gente fica de... E tem mais, hein? A gente não fica só com vontade de fugir, não. Tem pessoas que têm vontade de explodir. Tem pessoas que querem explodir, né? Quer virar uma bomba. É verdade. Mas você entendeu, dona Bonita? Então isso é um assunto muito sério. Eu preciso trabalhar. Davi estava enfrentando essa situação. Olha só, o diagrama da motivação. Primeiro, nós temos que ter conhecimento daquilo que nós estamos enfrentando na minha vida. Eu tenho que ter conhecimento de mim, dos sintomas que eu estou sentindo. Eu tenho que ter conhecimento das minhas habilidades, dos meus valores. Ou seja, você tem que se valorizar enquanto ser humano. Porque se eu e você, irmão, não se valorizar, os outros não vão nos valorizar. Jesus disse o seguinte, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo? Primeiro eu me amo. A partir do momento que eu tenho capacidade de me amar, de me valorizar, aí eu vou valorizar o meu próximo. Aí eu vou respeitar o meu próximo, aí eu vou amar ele. Mas eu primeiro tenho que começar por mim. Por que Jesus disse ama o teu próximo como a ti mesmo? Porque eu não posso oferecer para alguém aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho alegria, eu sou uma pessoa desmotivada, como é que eu vou motivar alguém? Como é que eu vou passar uma alegria? Só se for alegria falsa. E não vai resolver, porque a alegria é falsa, não é verdadeira. Né? Então eu tenho que trabalhar isso, me valorizar. A partir do momento que a gente se valoriza, as pessoas começam a respeitar a gente, irmãos. E já começa a ficar meio preocupado. Rapaz, fulano também é diferente, porque fulano era minha filha, fulano era também diferente. Então nós temos que perceber as nossas necessidades, aquilo que nós temos, nossas necessidades, as tensões, temos que começar a mudar o nosso comportamento. Temos que se empenhar, né? Temos que trabalhar para a gente se desenvolver, ter o nosso desempenho e a partir daí virar as nossas, ou seja, as consequências das nossas ações. Mas o problema é que às vezes a pessoa já vem sofrendo há muito tempo e tudo aquilo que ela sonhou, os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, ficaram perdidos no mar do esquecimento, dentro da sua cabeça. É tanto que se você falar assim com uma pessoa, rapaz, faça alguma coisa que te dê prazer, que te dê alegria, tente inovar, pense em coisas diferentes, tenha vontade de experimentar coisas novas, fazer alguma coisa que você nunca fez. Aí a pessoa vai fazer assim, ó. Vai olhar para o teto. Não tem desejo de fazer nada não. Não consigo pensar nada não para mim assim. Mas se você chegar e falar para o fulano, eu queria fazer isso, mas não vai dar certo. Para o outro ele vai dar certo, para ele não sabe o que ele quer para ele. Né? Mas isso acontece, porque a pessoa está sofrendo, e a pessoa que tem esse sintoma, a pessoa sofre. Mas vamos lá, passar aqui um pouquinho, para a gente tentar terminar isso aqui. Propriedades do comportamento motivado. 3 propriedades que a gente tem que ter. Primeiro, intensidade, ou seja, expressa a qualidade de esforço que a pessoa aplica na realização de uma atividade. Ou seja, o primeiro passo, a pessoa vai ter que se esforçar para sair daquela situação, o que não é fácil. Segundo, a pessoa vai ter que ter uma direção, saber para onde ela quer ir, qual o objetivo, onde ela quer chegar. Direção é aquilo que ela escolhe para fazer. Então, ela tem que escolher fazer alguma coisa. Isto é, se irá entregar o seu esforço na execução das tarefas relativas ao seu trabalho ou se aplicará a sua energia em outras direções. Pode ser no trabalho, pode ser numa direção, em alguma coisa. Tem uma adagem popular que diz assim: o vento sopra a favor de quem sabe para onde vai.
Você já pensou, irmãos? Imagina que nós estamos num barco, num navio. O leme, esticamos a vela lá e o vento está batendo. Aí o marinheiro lá, o piloto do navio, como é que é o nome na... O marinheiro, o capitão, o comandante, né, fala assim: agora vocês querem ir para onde? Agora não sei não, vamos para qualquer canto. Aí o comandante fala: olha assim, mas para qualquer canto, não está no mapa não essa palavra. Qualquer canto não existe não, né? Então se a gente souber o que a gente quer e para onde a gente vai, tem como a gente saber como chegar. Mesmo que eu não saiba o caminho, mas se eu sei onde eu quero chegar, eu vou conseguir, porque eu vou me esforçar, eu vou perguntar, vou buscar as informações necessárias, vou fazer alguma coisa na prática para que as coisas aconteçam. Terceiro, depois que eu tenho uma direção, sei o que eu quero fazer na minha vida, sei que eu quero fazer alguma coisa que me dê prazer, eu vou ter que ter persistência. E geralmente a pessoa deprimida, ela não é persistente. Ela é desistente, impersistente. Refere-se ao tempo dedicado à execução de determinadas ações. Aí você fala para a pessoa: vamos fazer isso, a pessoa fala assim: não, já tentei, não vai dar certo. Porque a pessoa não se acha em condições. Olha o que Davi disse no verso 5: no tocante a mim confio na tua graça, ou seja, no teu favor, está falando para Deus. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Vocês perceberam que no começo da oração do salmista aqui, no verso 1, ele começou a discutir com Deus, ele foi valente. Agora ele está diferente. Olha como é bom dialogar, irmãos. Se você senta para dialogar com alguém, no começo da conversa pode ser até um pouco desastrosa, pode ser até um pouco ríspida, mas se continuar dialogando, vão chegar a um entendimento. Olha o que ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mas no começo do verso não era isso que ele pensava não, né? Ele estava irritado, valente, bravo. Mas ele termina a oração agora com o coração calmo, apaziguado. Porque quando a gente está irritado, irmãos, mal-humorado, às vezes a gente fala coisas e toma decisões que a gente não queria ou que a gente não tomaria se a nossa mente estivesse calma, não é assim? Às vezes a gente até fala uma besteira e depois se arrepende. Não é para ter falado assim com fulano. Não é para ter falado que ia quebrar o telefone dele, não chegar assim em casa. Será que tem gente que quer quebrar o telefone? Não, que o telefone do eu. O senhor já quebrou o telefone. Olha, nós já descobrimos, não vamos mais falar nesse assunto, não, porque senão nós vamos descobrir outras pessoas que tentaram quebrar o telefone. E tem gente que está com o telefone na parede, hein? Na parede. Um dia desse eu cheguei na casa de um colega meu, sabe o que ele tinha feito? Ele jogou o notebook na parede. Jogou, presidente, estava só o farol lá no chão. Eu falei: mas o que foi que aconteceu, irmão? Essa porcaria demora demais para ligar. A gente liga, esse negócio demora 5 segundos para ligar. Ó, 5 segundos! 5 segundos é rápido. 1, 2, 3, 4, 5, rápido, né? Mas por que a pessoa faz isso? Porque a pessoa está estressada. O problema não está na máquina, não está não. O problema está na gente. E se estiver na gente, precisa ser resolvido. Se não for resolvido, a gente vai continuar sofrendo. Isso é ruim, porque a gente fica desgastado emocionalmente. Por isso que a gente se cansa. Por isso que a gente fica cansado, assim, o corpo todo quebrado, né? Porque emocionalmente isso suga muito a nossa energia. O nosso físico não aguenta. Né? Dá uma passada e ver se tem alguma coisa aí dentro. Forças motivacionais. Nós temos que focalizar. Eu preciso ter segurança. Eu preciso ter um salário. Como assim? Só dinheiro? Não. Eu preciso ter uma recompensa das minhas ações. Eu preciso ser reconhecido. A pessoa tem essa necessidade, né? Mas para a pessoa ser reconhecida, ela vai ter que fazer por onde, né? E às vezes a depressão vem pela falta de reconhecimento. Porque às vezes a pessoa faz, aí o outro não reconhece, ele se passa, fica revoltado. Aí tem gente que fala assim: agora não vou fazer mais não, eu já fiz tanto,
não sou reconhecido no meu trabalho, não sou reconhecido em casa, eu faço, às vezes eu sou mais longo em casa, eu passo pano, eu queimo, já queimei o arroz e o feijão, já queimei a roupa passando pano e faço de tudo. E ele não fala nada. Sabe o que isso acontece? Não responde. Autorrealização. A pessoa precisa fazer alguma coisa para se realizar, irmãos, internamente. Estou falando de bens materiais, nós estamos falando de saúde física e mental. Se realizar. Fazer alguma coisa que a gente gosta. Mas não tem nada que eu gosto no momento. Mas pense o que você gostava antes, tente fazer de novo, ou tente fazer uma coisa diferente. Responsabilidade. Status, ou seja, uma posição, tem que tomar uma posição. Precisa se relacionar. Para mim finalizar, lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 1 ao 4, a Bíblia fala de um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que estava vivendo em depressão. O nome dele era o profeta Elias. Elias travou uma grande batalha, matou 450 profetas, foi perseguido pela rainha Jezabel, a mulher do rei Acabe. Ela mandou matar vários profetas. Elias não aguentou a pressão, fugiu para o deserto e ficou onde? Escondido numa caverna. Em estado de depressão. Ele estava tão perturbado, tão agoniado, que ele falou, ele ficou na caverna lá e falou, sabe o que para Deus? Olha o que ele falou. Senhor, quero morrer. Não tem pessoas que se matam em estado de depressão? Um dia desse um médico se matou no ano passado, não foi? Lá de Santa Juliana. Depressão. A pessoa acha que não tem mais saída. Robin Williams, não tem? Aquele grande astro do cinema que também se matou. Mas um dia desse estava conversando com um professor e falou que mal um rapaz de Robin Williams, um grande astro do cinema, um homem cheio de dinheiro, não sei o que, mas não é bem material, não, porque a depressão é um problema na alma, é um problema interno. A pessoa não consegue, quando ela está grávida, a pessoa não acha saída, né? A pessoa acha que a saída é felicidade. Então Elias estava num estado tão profundo de depressão que ele pediu para Deus para se matar. E falou que ia morrer. Aí Deus, para motivar ele, sabe o que Deus falou? É engraçado que Deus ele não foca no problema. Elias falou para Deus que queria morrer, pensando que Deus ia falar, não, Elias, eu tenho que fazer depressão, é o seguinte e tal. Deus faz uma pergunta que não tem nada a ver. Deus fala assim para ele, o que fazes aqui, Elias? Um sintoma da depressão, irmãos, é o isolamento. A pessoa quer se isolar, não quer se relacionar muito com os outros. Então Elias queria fugir de tudo e de todos e se isolar na caverna. Deus falou assim, o que fazes aqui, meu irmão? O que está acontecendo contigo que está desse jeito? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e não sei o que, não sei o que, e começou a falar dos problemas dele, e não sei o que, e só eu escapei. Aí Deus falou, tu está se achando na última bolacha do pacote, hein? Eu vou te dar uma boa notícia, Deus. Eu reservei 7.000 profetas que estão escondidos em várias cavernas nesse deserto. Fora tudo tem 7.000. E essa? Por que tu está chorando isso ali, meu irmão? Levanta a cabeça, te anima. Aí Deus deu um conselho para ele e ficou mais animado. E existem vários personagens que enfrentaram esse problema da depressão também. Duas coisas fundamentais. Primeiro, se socorrer Deus. Depois buscar auxílio profissional, se possível. Feche o seu olho, por gentileza, coloque a mão no seu coração. E vamos falar para Deus o nosso problema, a nossa dificuldade nesse momento. Observe que Davi terminou falando que ia louvar a Deus. Não pense negativo. Davi disse assim, eu te louvarei, Senhor, cantarei o teu nome, porque o Senhor tem me feito muito bem. Deus tem feito muitas coisas por você, minha irmã. Deus tem feito muitas coisas por você, meu irmão. Mas o problema, a adversidade, te levou a uma situação que você não está satisfeito com a sua vida.
você não está satisfeito com a situação, porque você está precisando de ajuda. Senhor nosso Deus, assim como Elias, assim como Davi estava enfrentando essa crise emocional, esse problema da depressão que estava atrapalhando a vida deles espiritual, a vida emocional, a vida financeira, todos os setores da sua vida, Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui nessa noite também que estão enfrentando alguns sintomas, Senhor, dessa maldita depressão e precisam do teu auxílio. Em o nome do Senhor Jesus, que esse pensamento negativo saia agora da tua mente, minha irmã. Que esse pensamento negativo saia agora da tua mente, meu irmão. Irritação, perda do sono, insônia maldita, irritabilidade, transtorno do humor, desânimo, cansaço, saia da mente dessa pessoa, saia do corpo dessa pessoa, pensamento de autodestruição, complexo de inferioridade. Em nome de Jesus, afaste essa pessoa, afaste dessa vida. Senhor, nos dá agora o caminho da salvação, Senhor. Dai-nos o direcionamento, dai-nos as intensidades, nos dá um motivo, Senhor, para agirmos, nos dá um motivo, Senhor, para fazer alguma coisa que nos dê prazer, que nos alegre, Senhor, porque o Senhor tem nos feito muito bem, e somente Tu pode nos ajudar, Senhor, em momentos de crises emocionais. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, coloca em nós confiança dentro de nós, ajuda-nos a acreditarmos em nós mesmos. Olha para essa pessoa, Senhor, que não consegue acreditar nela, olha para esse homem que não consegue acreditar nele, olha para essa pessoa que sempre olha com um olhar negativo, Senhor, arranca essa incredulidade, arranca esse pensamento negativo e possa inserir, Senhor, através do Teu Espírito, um pensamento positivo, um pensamento de confiança, um pensamento de segurança, que essa pessoa possa sair daqui nessa noite motivada pelo Teu Espírito Santo, pelo poder da Tua palavra, Senhor, que essa pessoa possa recobrar o ânimo, que essa pessoa possa voltar a ter prazer nas coisas que ela faz no seu dia a dia, na sua casa, no seu pensamento, no seu trabalho, na sua vida acadêmica. Em o nome de Jesus, seja abençoado, recobre o ânimo e se valorize, porque Deus está na tua vida, Deus está contigo, Ele te chamou para vencer e você continuará vencendo em nome de Jesus. Só quem crê nisso, levante a sua mão, bata a palma para o Senhor Jesus e diga amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: eu sou importante, hein? Eu sou importante. Você não entendeu? Pergunta para a pessoa. Eu sou importante. Eu sou importante. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus, não somente hoje, mas para sempre, todos digam amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Está encerrado.